Pai, a tua igreja se levanta nesse lugar, na autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. E nós invocamos, Senhor, a tua presença, a tua unção, invocamos, Senhor, a tua direção, a tua presidência, a tua boa mão sobre nós, Senhor. Que cada propósito teu, Senhor, na vida dos teus filhos aqui se cumpra, Pai. Eles se levantam como Maria um dia disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Então, Senhor, nós temos crido, Senhor, que esse é um tempo de resgatar ovelhas, Senhor, perdidas. Nós cremos que esse é um tempo de achar a dracma perdida dentro de casa, Senhor. É um tempo de ver o filho pródigo cruzando a esquina mais uma vez para voltar para casa, Senhor. Agora prepara a tua noiva, prepara a tua igreja. Prepara os teus discípulos que aqui estão, Senhor. Que não falte óleo sobre eles, que não falte unção, graça, sensibilidade, quebrantamento, Senhor. Leva a tua igreja, Senhor, para essa missão. E cumpra essa missão, Senhor, debaixo da tua bênção. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Ainda de pé, amados, estende tuas mãos para cá. Senhor, nós queremos te render graças pela liberdade que nós temos de poder adorar o teu nome aqui, Senhor. E agora nós precisamos ouvir o que está no teu coração, Senhor. E com certeza há uma palavra no teu coração para cada um de nós. É por isso que nós oramos pela vida do Franco, para que essa palavra ela tenha livre curso na vida dele, Senhor. Que ela flua com sabedoria, com entendimento, com graça, com poder. E oramos também por cada coração nesse lugar, Senhor, para que possa receber tua semente e dar frutos para ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nada impeça o fluir da tua presença, da tua palavra aqui entre nós, ó Deus. E que a tua palavra nos confronte e que ela faça aquilo que está nas Escrituras, que ela não volte para ti vazia, Senhor. Que antes ela realize em nós o desejo do teu coração. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Bom dia, amados. Se assentem, por favor. Que a paz do Senhor seja contigo, no nome de Jesus. Conforme Cláudio falou, nós já estamos juntos aqui há mais de uma semana, né? Desde domingo passado. Estivemos na segunda-feira aqui com os líderes. E quinta-feira também eu estive na casa de Adriana, com um grupo de discípulos que reúne ali com o Júnior Paulino. E todo dia a gente encontra um irmão ou outro, né? Uma reunião aqui, outra ali, um café aqui, outro ali. Mas hoje, dia 26 de junho, exatamente há um ano atrás, eu estava empreendendo uma viagem tensa, porque nós havíamos nos preparados para receber a nossa netinha, a Laura, filha de Daniel e Yasmin, final de julho, talvez até início de agosto, mas ela apressadinha, né? Resolveu sair antes da bolsa, e foi aquela correria, aquela agitação, né? Aquela tensão. Ela nasceu no dia 25, né? Ontem ela fez um ano. Mas no dia 26 nós corremos para estar aqui no Rio. Pegamos um carro lá. E nós viemos aquele misto de expectativa, né? Orando para que Deus guarde, para que dê tudo certo, para que a boa mão do Senhor fosse com ela. E é muito tremendo depois, um ano depois, você vê a sabedoria do Senhor, o amor de Deus, né? É muito espetacular. Você vê que Deus não te desampara nunca, mesmo quando as coisas não saem da maneira como a gente gostaria que fosse, né? Às vezes a coisa sai um pouco fora. Não, eu estava lendo um texto que Daniel escreveu, meu filho, sobre esse dia na vida dele. E eu fiquei mais uma vez feliz, né? Falei, Senhor usou esse momento para também
levá-lo para mais junto do coração dele. Porque tem coisas que a gente ensina para os nossos filhos, mas tem coisas que a gente não tem como ensinar aos nossos filhos, né? Só Deus pode ensinar, né? E Deus ensina em momentos como esses, né? A confiar, a conhecê-lo, né? Como já foi dito aqui, a vida eterna é essa, que te conheçam, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, seu Filho, a quem tu enviaste. Então, esse é o nosso chamado, realmente, para estar perto de Jesus, para ser discípulo dele. Você diz amém ou não? Nós fomos chamados para ser discípulos e fomos enviados para fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Quem é discípulo tem um compromisso com Deus de fazer discípulo. Então, nós fomos chamados para ser, enviados para fazer. Eu não sei se eu vou conseguir colocar exatamente tudo que está no meu coração, descarregar aqui, mas eu quero pegar carona aqui num texto de Romanos 11, finalzinho do capítulo, versículo 33 em diante. São versículos muito conhecidos por todos nós, né? Muito conhecidos. Parece que é uma canção que Paulo está ministrando, parece que é uma poesia, sei lá. É um momento que ele está extasiado com Deus, maravilhado, sei lá. E ele faz assim um louvor às virtudes do Senhor, a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Que Deus tem os seus desígnios e todos eles, pontualmente, nada falha no controle absoluto do Senhor. Eu sei que a gente vive um tempo difícil, de muitas teologias, né? Tem uma teologia chamada teísmo aberto, onde as pessoas defendem que Deus não é soberano, mas não dá para conhecer as Escrituras, andar com Deus e negar a soberania de Deus. É impossível, amados. Deus é soberano. Olha a profundidade, versículo 33, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são exatamente todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cada ano que avanço em idade, esse tempo também que a gente vai desfrutando com o Senhor, esse texto sempre me volta. Esse texto, principalmente quando Paulo diz que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu nunca tive assim, tanta clareza de que nós somos afetados por essa verdade mais do que nós podemos perceber. É uma verdade. Dele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Nesse último tempo, cheguei a comentar aqui na quinta-feira com os irmãos lá na casa de Adriana, porque na quinta-feira eu segui com aquela mesma carga da segunda. Eu queria ouvir alguns irmãos das coisas que Deus estava falando contigo. E em cima do que Deus está te falando, eu também poder cooperar de alguma forma, agregar alguma coisa, até também discernir, né? Porque como eu falei na segunda-feira, o grande problema não é nem ouvir Deus, mas é discernir claramente o que Deus está dizendo. Porque muitas vezes Deus fala e a gente não compreende o que Deus está falando. A gente ouve, mas não discerne, não compreende. Não tem luz clara, sabe, do que Deus está dizendo, né? Contei aqui uma história, chegou a ser até engraçada. Contei a história aqui de um cara que se vestia de árabe, todo de branco, né? Crendo que Deus tinha mandado ele andar assim. Eu conheci esse cara lá na Carobinha. E um dia ele me arguiu, falou assim: você crê que Deus mandou eu andar assim, de branco? Eu falei: creio. Ele ficou muito feliz, deu glória a Deus e tal, porque finalmente alguém cria nele. Mas eu falei: não, eu creio que você ouviu, mas você não discerniu, você não interpretou Deus claramente.
e comecei a explicar a ele o que era andar de branco para Deus, né? Segundo as Escrituras. Porque tudo está na Escritura, amado. A gente não pode fugir dela. E não apenas tudo está nas Escrituras. Tudo está nas Escrituras e precisamos ler as Escrituras a partir de Jesus. Porque ler a Bíblia sem Jesus, tu vai cair num legalismo absurdo. A Escritura, ela é compreendida à luz de Cristo Jesus. Você precisa ter essa lente, essa lupa, Jesus, entendeu? E através de Jesus, olhar para a Escritura e discernindo tudo, tanto da antiga aliança quanto da nova. E quando eu terminei de explicar a ele o que era andar de branco, ele falou assim, cara, se andar de branco é isso aí, eu estou de preto. Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou, você não viu que eu tinha um grupo de mulheres comigo? Ele andava e chegava um grupo de mulheres também, meio assim, toda vestida assim de branco, igual a ele. Tinha uma grávida. Ele falou, não tem uma grávida? Eu falei, tem. Aquela que está grávida é meu filho, mas não é minha esposa. Minha esposa está em casa grávida também. Tal. E aí ele, mas estava de branco, entendeu? Estava andando de branco, crendo que Deus mandou ele andar de branco. Então, às vezes, você ouve Deus falar, mas não discerne, não interpreta claramente o Senhor. Vou pegar carona aqui na segunda e na quinta. Aqui. Talvez uma das coisas mais intensas para nós, quando alguém chega no reino de Deus, seja animá-lo a servir a Deus. Todo mundo aqui está me ouvindo agora, e de repente em casa, depois vai me ouvir também, pelo menos uma vez ouviu Deus dizendo, venha estar comigo, venha me servir. Você foi chamado para isso, para adorar a Deus, para servir a Deus e tal. Eu tenho certeza disso, que um dia você atendeu um convite para trabalhar para Deus. Você se tornou um trabalhador, um servo, né? E se você ainda não faz para Deus as coisas, se você vive em função de você mesmo, você nem compreendeu o Evangelho ainda. Porque esse Evangelho, ele se resume da seguinte maneira, que Jesus morreu por nós, para que nós, estou aqui parafraseando o que Paulo disse aos Coríntios na sua segunda carta, para que nós, o que vivemos pelo poder de Jesus, vivamos para Ele, para agradá-lo. Então, não tem sentido na vida um cristão viver para si mesmo. Um cristão viver para si mesmo é aquela pessoa que recebeu a vida de Deus e vive de forma egoísta a vida de Deus. Porque nós estávamos mortos, todos nós. Nós éramos como aquela canção antiga já nos ensinou, um galho seco de uma árvore qualquer. Assim éramos nós. Foi ou não foi? E aí a vida de Deus tocou na gente, e essa vida tocou tão poderosamente que nós encontramos propósito, sentido, tudo passou a ser diferente no dia que Jesus entrou na nossa vida. Foi assim ou não foi? Quantos dizem amém? Então foi assim comigo, foi assim contigo. Então a vida entrou com um único propósito, nos fazer viver para Deus. Toda aquela vida antiga nossa, de viver para si mesmo, viver fundamentado no seu próprio egoísmo, no egocentrismo, né, no seu próprio prazer, no hedonismo, né, tudo isso aí se quebrou diante de uma verdade. Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele está nos chamando para amar a Deus e servir a Deus de todo o coração, amém? E viver para Ele, só para Ele, simplesmente para Ele. E deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa responder. Quantos aqui um dia tomaram essa decisão? Falaram, chega de viver para mim mesmo, não quero viver para mim mesmo, de repente até cantou, né? Não quero viver mais para mim mesmo, eu quero viver para Ti. E aí consagrou a vida a Deus, falou assim, vou viver para a glória de Deus. Um dia, se você tomou essa decisão, isso fez toda a diferença na tua vida. Porque se um dia você parou de viver para si e começou a viver para Deus, você começou a viver o Evangelho. Você saiu da religião, porque a religião consome. A religião cristã, católica, evangélica, seja lá o que for, é uma religião consumidora. As pessoas normalmente querem sentar e serem servidas de uma boa música, serem servidas de uma boa palavra, elas consomem, de repente, de preferência um lugar gostoso, com ar-condicionado, estacionamento do carro, escolinha para criança, entendeu? Então as pessoas, em geral, que abraçam a religião, querem consumir como quem vai ao shopping, né?
Mas se um dia você falou assim, chega de viver para mim, não quero viver mais para mim, quero viver para Deus. Se um dia você tomou essa decisão, significa que você saiu da religião. Você não é mais uma pessoa religiosa, você agora é um discípulo de Jesus mesmo. Você tomou a decisão mais importante da tua vida depois que você ouviu o Evangelho. Você respondeu ao Evangelho. Porque tem muita gente que ouve, mas não responde. Deu para entender ou não? Quem aqui já ouviu falar dos Alcoólicos Anônimos? É conhecido esse grupo, né? Mundialmente. Mas os Alcoólicos Anônimos trabalham com um programa de 12 passos. Você tem um problema com álcool, vai lá, conhece o grupo, e você se compromete a dar 12 passos. E os 12 passos são passos que, quando você conhece a palavra, a Bíblia, e conhece os 12 passos do ato, vê que os caras arrancaram da Bíblia tudo. É tudo, cada passo está fundamentado nas Escrituras, cada passo dos 12 passos. Não é à toa que os Alcoólicos Anônimos alcançam tanto sucesso no mundo, entendeu? Tem tanto fruto. Porque se uma pessoa entra no AA e se compromete a dar aquele espaço, e dá os passos, ele vai alcançar resultado de verdade. Porque é impossível que não alcance. Porque os passos do AA são 12 passos, quando termina o 12º, eles até admitem isso, que é uma experiência espiritual. O primeiro passo do AA é você admitir que você não pode ir contra o teu problema, o teu alcoolismo. Então você admite, assume para você mesmo que você é uma pessoa alcoólatra, que você tem problemas e que você não pode, na sua própria força, resolver. Quando você conhece a Bíblia, você já lê isso em vários momentos, inclusive em Romanos aqui, eu citei Romanos 11, Romanos 7, 8, Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, se eu vou e faço. Né? Quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? Ele diz que eu quero fazer, mas não consigo fazer. Então, o primeiro passo do AA é um passo de quebrantamento, de humilhação. É um passo onde a pessoa reconhece que ela não pode. Ela para com a negação dela e assume que ela tem um problema maior do que ela. Esse é o primeiro passo. Aí o cara, quando volta para uma segunda reunião, ele vai conhecer o segundo passo, que é considerar e crer que existe um poder superior, um poder maior que ele, que pode devolvê-lo à sanidade. Esse é o segundo passo do AA. Você admite, você reconhece que existe um Deus todo-poderoso nos céus, que ele pode socorrer você. Agora, a versão mais pós-moderna do AA, eles colocam um poder superior a você, segundo você concebe, segundo você crê, acredita. Mas nós cremos em Jesus. Eu lembro quando eu fui no AA lá do Porto da Folha, eu falei, todo mundo aqui foi evangelizado. Todo mundo aqui sabe que o Filho de Deus se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se tem um poder superior, esse nome é Jesus. Então, não tem nem por onde dar outro caminho para ele. A gente sabe que é Jesus. Quantos dizem amém? É Jesus. Mas o terceiro passo do AA é muito interessante. É um chamado para um compromisso com Deus. Porque não é suficiente você saber que você não pode com o teu problema. Não é suficiente você saber que Deus pode resolver a tua vida. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. João 14, versículo 1. Credes em Deus? Credes também em mim? Tá bom, mas o que eu faço? Eu creio em Deus. O terceiro passo do AA é um chamado para viver para Deus. É quando o cara rende a vida e a vontade dele a Deus. Diga comigo, vem, vida, diga vida e vontade. Porque às vezes a gente rende a vida no sentido de me protege, me guarda, toma minha casa, me protege, me cerca, por detrás e por diante. Mas não só render a vida, render a vontade. Porque só tem uma maneira de você cantar essa música que a gente cantou. Te amo mais que a meu ser. Quem cantou aqui hoje essa canção? Só tem uma maneira dela ser verdadeira. Sabe qual é? Não fala de sentimento. Amar a Deus mais do que amar a nós mesmos, só tem uma forma. É quando a vontade dele é feita em detrimento à nossa vontade.
Quando Deus é honrado na nossa vida, onde a vontade dele é cumprida, onde nós assumimos a vontade de Deus em primeiro lugar, aí a gente pode dizer, eu te amo mais do que a mim. Porque se eu me amasse mais do que a ti, a minha vontade seria feita. Mas toda vez que a gente abre mão da nossa vontade, para viver a vontade de Deus, tu pode cantar com maior ousadia. Porque Jesus falou isso, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. É um chamado para a morte, um chamado de autonegação. E aí você pode cantar, porque Deus não está nem impressionado com os nossos sentimentos. Falei isso na segunda-feira também. Porque conversava com uma irmã, que ela dizia assim, poxa, eu quero muito fazer a vontade de Deus, não consigo. Estou há 13 anos lutando para viver a plenitude da vontade de Deus, não consigo. E eu quero amar o Senhor, eu quero suspirar pelo Senhor, de manhã, de tarde. E eu fiquei muito preocupado, quando ela falou assim, eu quero suspirar pelo Senhor. É uma expressão bonita, gostosa, suspirar pelo Senhor, eu fiquei preocupado. E eu falei, eu queria te animar numa coisa e te corrigir em outra. Animei o que eu entendi que estava claro o discernimento dela e corrigi o seguinte, falei, olha, querida, deixa eu te fazer uma pergunta, porque aí cabe você fazer sempre essa pergunta. O que significa para você amar a Deus? Como é que você acha que Deus se sente amado por você? E se tratando de mulher, acho que as mulheres tendem mais para essas coisas do respira, eu tenho que suspirar Jesus, eu tenho que acordar por Ele. Estou apaixonada por Ti. Estou apaixonado. Mas Jesus falou que só tem uma maneira de Deus entender que nós amamos Ele, amamos a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor para Deus, oxalá você suspire muito pelo Senhor, mas suspirar e não viver segundo a palavra dele, não é amor. É só suspiro. Só suspiro. Deus não se pressiona com declarações. Jesus falou, citou os textos de Isaías lá, que eu também li aqui na segunda-feira. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos meramente humanos. Então, a adoração é vã quando você está fundamentado em preceito humano. Você não pode adorar a Deus, você não consegue adorar a Deus de verdade, em verdade, porque esse é o que o Pai procura. Lembra que Jesus falou? O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em... Adoração verdadeira tem que ser em espírito e em verdade, é de acordo com a palavra. Por isso que Jesus falou assim, vão me adoram, ensinando preceitos meramente humanos. Gente, não dá para dizer que adora a Deus quando o preceito humano governa a nossa vida, quando a gente está cheio de humanismo, cheio de filosofias humanas. Não dá. A nossa adoração só é genuína quando está de acordo com a palavra de Deus. Se alguém, sei lá, repudia a mulher e levanta e dá glória a Deus e diz que Deus é com ele, está equivocado redondamente. Não tem adoração nisso. Eu me lembro de homens, agora menos, os irmãos são mais maduros, mas eu lembro quando a gente era mais jovem, tinha os irmãos que conseguiam brigar com a mulher e reunir, e quando a gente perguntava, como é que está as coisas? Está lindo e maravilhoso. E fulana está lá uma dela, arrebentada, lá para uma dela. Como se não fosse responsabilidade dele pastorear a esposa, cuidar da esposa, tentar... Você lembra desses momentos, né? Onde tão desassociado com a palavra, a adoração? E mulheres também, que largavam o marido para trás, casa para trás, para dizer que ia servir a Deus. Largava o cara até com fome, se deixar. Eu lembro de uma vez, a gente estava no presbitério, e tinha uma irmã querendo se divorciar de um cara incrédulo. E aí nós, acho que os designados foi Marcão e mais alguém, eu lembro do Marcão. Marcão ficou de lá, dar um confere para ouvir o cara. Porque a gente se aprendeu que a gente não pode julgar ninguém sem ouvir as duas partes. Mesmo quando o outro lado é incrédulo. Não, a gente está ouvindo a irmã, agora vamos ouvir o cara. Quando o Marcão voltou, o Marcão estava escandalizado. O Marcão falou, poxa, mulher não é mole não, cara. Essa irmãzinha não é fácil, tem que morrer, tem que ir para a cruz essa santa. O cara é incrédulo, mas ele está
Está sofrendo, bichinho. Então, mas não tem adoração verdadeira nisso, amado. Não tem adoração genuína. Porque a adoração tem que ser de acordo com a palavra de Deus e não com preceitos humanos. Quantos me entendem? Me entendem? Como também tem que ser em espírito, tem que ser de todo o coração, total. Não pode ser dividido, não tem adoração na divisão. Não há adoração. Eu explicava isso na segunda-feira, cuidadosamente, para dizer o seguinte, irmãos, quer adorar a Deus, guarde os mandamentos dele, aplica eles, leva a sério, abre mão da tua vontade, para você poder cantar, te amo mais do que a mim mesmo. Porque eu escolho sempre fazer a tua vontade. Mesmo quando estou fraco, debilitado, mesmo quando eu estou passando uma tribulação grande, mesmo quando eu estou na tormenta, ainda assim a minha escolha é a tua vontade, sempre. Aí você pode cantar sem medo do acusador ficar em cima de você, entendeu? E não deixe os teus sentimentos te enganarem, não, porque o justo não viverá por sentimentos, o justo vive por fé. E fé só tem quem está apegado à palavra. Você diz amém ou não? Se um dia, voltando ao meu tema, se um dia você disse sim para o Senhor e quero viver plenamente para Deus, você começou a viver uma vida diferente. Você agora é uma pessoa comprometida com a vontade de Deus, não mais com a tua, e você quer muito fazer o que Deus te manda fazer. Eu quero trabalhar para Deus. Amém? Você está dizendo, eu crio filhos para Deus. Eu quero fazer discípulos para o Senhor. Aí começa a trabalhar para Deus. Mas aqui a gente começa uma necessidade de crescimento nesse caminho. Por quê? Porque o fato da gente abraçar a missão e querer trabalhar para Deus, isso acontece continuamente, todo mundo quer trabalhar para Deus. Em algum momento a gente começa a fazer aquilo até que Deus não mandou a gente fazer. Alguém não precisa levantar a mão. Você, alguma vez na tua vida, fez alguma coisa que Deus não mandou você fazer, mas você julgava que estava fazendo para Deus? Porque não é suficiente ser para Deus. Diga, para Deus. Diga, para Ele. Diga, para Ele são todas as coisas. Mas é importante que seja também dele. É importante que seja de Deus. Por que eu tenho um monte de cuidado com movimentos evangélicos? Principalmente evangélicos, porque evangélico é que gosta de movimentos, entendeu? Eu olho para os evangélicos hoje e eu tenho a impressão que eu estou lendo Efésios 4, de 11 a 16. Um bando de meninos levado por todo o vento de doutrina, como de um lado para o outro, assim, arrastado. E não há um crescimento verdadeiro onde as pessoas podem parar de ficar seguindo o movimento e começar a fazer o que Deus mandou. Discípulo. Ser discípulo e fazer discípulo. Mas é tanto movimento, é tanta novidade gospel, que o negócio vai para lá e vem para cá. E as pessoas estão insatisfeitas, o que é pior que são insatisfeitas. Por quê? Porque muitos desses irmãos são sinceros, são comprometidos com Deus e querem fazer as coisas para Deus. Mas não é suficiente fazer para Deus. Tem que fazer as coisas de Deus, dele. Quando nós nos metemos a fazer coisa para Deus, que não é de Deus, a gente vai cair naquele pecado de Nadab e Abiú. Quem se lembra de Nadab e Abiú? Quem lembra? Fala assim, tu lembra, né? Os filhos de Arão que acenderam o quê? Acenderam o quê? Como é que foi batizado aquele fogo? Deus chamou aquele fogo de fogo estranho. O que é um fogo estranho para Deus? O cara era sacerdote, ele podia acender. Era para Deus que ele queria acender. Mas ele queria fazer algo que Deus não ordenou ele fazer. Não era de Deus. O fogo é estranho porque não nasceu em Deus. E quando a gente já conhece o Senhor, começou a trabalhar para Deus, servir a Deus, fazer as coisas para Deus, mas não faz as coisas de Deus, a gente está igual Nadab e Abiú, fazendo fogo estranho. A gente vai começar a fazer besteira. A gente vai começar a ter problema. Por quê? Porque não é suficiente trabalhar para Deus. Tem que fazer as coisas que Deus manda fazer. Pô. Quantos me entendem?
Porque tem um monte de coisa que Deus não mandou, mas a gente faz também. Eu sou muito bom para isso. Eu sei, porque eu acho que de todos nós aqui, não tem ninguém que tenha feito mais coisa para Deus que Deus não mandou do que eu. Tem um nome para isso, a gente chama de Ismael, né? Por que é Ismael? É aquele filho que não é o filho da promessa, que não foi o filho que Deus deu para Abraão. Ele dá, é a ajudinha que ele dá para Deus. Está demorando a promessa, está demorando a promessa. Deixa eu arrumar um negocinho para fazer. E vai, faz, arruma encrenca, entendeu? Tinha cooperação de Sara, também tinha ideia da Sara no meio lá. Mas ele fez. Fez algo que Deus não mandou ele fazer. Uma obra que a gente chama de obra morta. Não tem vida. Eu estou com 55 anos de idade, se Deus me der vida, vou viver mais um pouquinho, mas eu já estou naquela idade de dizer assim, irmãos, não vem para cá com o Ismael, não, que eu não tenho nem mais tempo para perder com o Ismael. Eu preciso de Isaac. Tem que ser de Deus o negócio. Que se não for de Deus, não adianta meter um mãozão para fazer, eu não quero fazer o que não é de Deus. Porque eu nem tenho tempo mais para ficar depois colhendo os frutos amargos de uma coisa ruim que eu comecei a fazer. Então tenha muita paciência com o vovô aqui. Entendeu? Tenha muita paciência, porque a empolgação de fazer para Deus é grande. Tem gente querendo fazer trocentas coisas para Deus. É uma montoeira de coisa. Então não me meta, não me envolva, por favor, que eu não tenho tempo. Eu não tenho mais tempo. Eu preciso fazer as coisas de Deus. Que Ele me inspira, que Ele falou, é isso. Eu tenho muito claro algumas coisas. Eu sei que Deus me chamou para ser discípulo e me enviou para fazer discípulo. Eu tenho muito claro isso. Quantos têm? Então, eu não posso me embaraçar com outro troço. E a gente se embaraça fácil. E fica pesado depois. Uma irmã me contou um sonho esses dias. A irmã lá de Brasília me ligou só para contar um sonho. Isso aí que eu estava assim, cansado, carregando uma estrutura pesada. Eu falei, ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque eu sou bom para fazer o que Deus não mandou. Eu normalmente meto a mão. Se é para Deus, deixa comigo. Eu vou lá na frente. Os meus companheiros estão aqui há vários anos, não me conhecem. Eu saio fazendo. Até o que Deus não mandou, eu quero fazer. Eu quero fazer. Porque fazer sempre foi muito importante para mim. Só que nos últimos anos eu descobri que melhor do que fazer é ser. Na verdade, Deus espera que a gente faça quando a gente é. Ser precede o fazer. Tem coisa que a gente não tem dúvida que Deus quer que a gente faça. A gente tem que se dedicar àquilo realmente e fazer. Mas tem tanta coisa que Deus não falou para fazer. Tem tanta novidade, tanta história, tanto movimento. Não sei se vocês me entendem. Estão me entendendo a carga exata? Amém? Mas eu fiquei com uma dívida com vocês domingo passado, que eu falei, eu quero ver se eu pago nesse domingo. Que eu falei com vocês que eu fiquei um mês em casa, no cantinho do pensamento, não foi? Tive uma febre, fui no médico, o cara me diagnosticou com um problema. 15 dias de antibiótico depois, eu descobri que no outro médico que o cara me diagnosticou errado. Falou, não, você não tem isso não, o teu problema é outro. Mudou tudo, os medicamentos todos. Mais 21 dias de antibiótico. Mais 21 dias em casa. Porque o meu problema me obrigava a ir no banheiro de meia hora, 40 minutos, era insuportável. E com muita dor. Um pipi doído. Um xixi queimando, entendeu? E aí, fui ficando em casa, mas eu estava dizendo, com Deus nada se perde. Não tem perda. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, por mais absurda que pareça, Deus está no controle, sempre. Tem uma música antiga que diz uma frase assim, andando com Jesus não há perdas. Só abrimos espaço para o novo de Deus. Então, assim, quando você se envolve com Jesus no nível de viver para Deus e de querer fazer as coisas de Deus, você não tem mais perda nenhuma. Nem a morte para você é prejuízo. O morrer para você é o quê, Modesto? É lucro. O viver é o quê? O viver é Cristo. Não tem mais nada. Você já fez a conta de tudo, já sabe que tudo que aconteceu na tua vida só vai te promover. Só vai te abençoar.
E aí, em casa, e Deus precisa fazer isso comigo de vez em quando, eu reconheço. Por quê? Porque eu não apenas preciso fazer para Deus, diga para Deus. Eu não apenas preciso fazer as coisas de Deus, diga de Deus. Mas eu também preciso fazer as coisas por meio de Deus. Como assim? É assim, eu preciso aprender a fazer as coisas com Deus. Nesse negócio de obra, não tem graça fazer sem Deus. Deus não fez a gente para fazer coisa, que se fosse ele criava tudo anjo. Olha, se Deus tivesse ideia de fazer tudo servo aqui para fazer coisa, Deus nem teria criado um casal, Deus teria criado já um batalhão, 7 bilhões de pessoas para fazer um monte de coisa para ele. Deus não precisaria criar um casal, depois gerar filho, que gera filho, que gera filho. Deus não precisaria disso. Os anjos de Deus, eles foram criados por Deus, para servir o Senhor. Eu lembro que uma vez a gente estava lá no sertão, a gente estava cantando uma canção, cantando Pai, Pai, eu te amo. Acho que era essa a canção. Então foi um daqueles dias especiais de adoração, louvor, pela manhã, né? E eu lembro que o Modesto, ele ficou tão entusiasmado, tão tocado, tão quebrantado, que ele falou assim, engraçado. Ele disse que percebeu que tinha uns anjos ali perto. É Modesto que vê anjo, eu não vejo muito anjo não, mas ele vê uns anjinhos. De vez em quando, não é sempre também não, né, Modesto? Mas vê, né? Ele falou, sabe que é engraçado? Ele comunicou para a gente que na hora que ele estava cantando aquela adoração para o nosso Pai, nesse momento os anjos não podiam participar. Eles não sabem o que é isso. Eles conhecem o Criador, eles não conhecem o Pai. Nós somos criação de Deus. Diz que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus. Fomos criados, sim, para as boas obras, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, adotados em Jesus. Não tem nenhuma graça para Deus te botar para trabalhar sem Ele. Ele não quer, em nenhum momento, que você faça alguma coisa sem Ele estar junto. Por isso que tem que ser por meio dEle. Não apenas para Ele, e não apenas dEle. Tem que ser por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, por meio da nossa comunhão com Deus. É por isso que eu digo que Deus sempre precisa me ajudar nisso, porque eu sou bom para fugir do quarto. Entendeu? Eu me envolvo facilmente com o trabalho, com a obra, com os irmãos, eu sou fácil nisso aí. Eu sou muito fácil. Nem à toa que eu escrevi aquele livro Aquietai-vos. Lembra do livro Aquietai-vos? Alguém falou assim, Deus vai fazer você escrever muitos livros depois desse. Falei, querido, esse assunto nunca sai da moda. De vez em quando eu tenho que calar a boca, silenciar, parar, ouvir. E Deus dizia assim, é assim que eu quero fazer, é contigo que eu quero fazer. Comunhão com Deus, diga comunhão com Deus. A comunhão com Deus passa pela oração? Sim ou não? Passa ou não? Mas é suficiente orar? É possível alguém orar e não ter comunhão com Deus? É ou não? É. Jesus conta a história de 2 homens que subiram para orar. Um orou, outro orou. Um orou de um jeito que passou do telhado. O outro se humilhou, se quebrantou e disse que esse desceu justificado. Então é possível a gente falar com Deus um monte de coisa e Deus nem considerar. Porque é possível você orar 2 horas e se levantar para fazer a tua vontade. É possível, porque a comunhão com Deus, o profeta perguntou, vou fazer essa pergunta também, acho que cabe. Como 2 andarão juntos? Se não tem o quê? Acordo. Comunhão não é andar junto? Coinonia não é andar junto? Como é que eu posso ter coinonia com Deus se eu não estou de acordo com Deus? Então a oração é importante, mas a comunhão passa por um coração quebrantado, rendido a Deus. Um coração que já não tem mais vontade própria. Gente que já comprometeu a vontade dele com Deus, você não, estou aqui para viver a tua vontade, acabou. Não vou ficar discutindo contigo
Se eu devo, se eu vou ou não vou fazer, eu já decidi, vou fazer a tua vontade e acabou a história. É uma alma rendida, a adoração depende disso. A oração também, pô. E quando o nosso desejo é obedecer, a nossa oração muda também. A gente fala menos e ouve mais. Porque tem gente que pensa que orar 2 horas vai ficar 2 horas falando. Inclusive tem gente que acha que orar, não consegue orar porque acabaram os assuntos. Acabou os assuntos, pastor. Não tem mais não. Mas como é que acabou os assuntos, irmão? Acabaram-se, né? Como é que os irmãos falam? Acabou os assuntos. Acabaram os assuntos. Mas como é que acabou? Porque o cara acha que orar é o seguinte: 2 hambúrguer, alface, queijo molho, Big Mac. Acabou. Ele acha que é um fast food, um negócio assim, sabe? Que ele vai. Mas oração, amado, é mais do que falar. O sábio disse: quando você chegar na presença de Deus, sejam poucas as suas palavras. Pega as orações de Jesus. Pouquinha. Aquela do Getsemane que ele ficou lá, ele repetiu uma frase pequena, que você consegue falar em menos de 1 minuto. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas essa foi a oração de Jesus. E aí silêncio. Silêncio para quê? Para ouvir, pô. Saber o que Deus tem, o que Deus quer. Eu desafio você a orar de boca fechada. Deus não está muito impressionado com nossas palavras. Projeta em Mateus 6,6. Eu gosto de Mateus 6,6. Mas quando o assunto é oração, Deus não está impressionado nem com as nossas palavras. E outra coisa também que eu posso dizer, Deus não gosta de ser interrompido. Por que Deus não gosta de ser interrompido? O que está escrito em Mateus 6,6? Vamos ler lá. Quando orares, faz o quê? Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em... E teu pai que ouve, vê. Pai vê. Pai vê, porque às vezes a gente não tem nem muito o que dizer, cara. Às vezes a gente já fecha a porta e diz: misericórdia, Senhor. Não sei nem o que dizer. Tem misericórdia, tem compaixão da minha alma. Que silencia, pô. Aquieta o coração. E aí fechar a porta tem que ser desliga o WhatsApp. Eu já percebi que as pessoas hoje não é suficiente ouvir o telefone. Se o WhatsApp tocar, ela vai querer ver quem é. Bota o olhinho assim. É a hora de você desconectar tudo, porque o Senhor não quer ser interrompido. Agora eu acho que não tem mais nenhuma irmã assim, mas eu sou de um tempo que as irmãs diziam assim para mim: pastor, a minha novela é sagrada. Perco não, nenhum capítulo. Graças a Deus eu sei que hoje as irmãs são livres. Mas naquela época era sagrada a novela. O que é uma novela sagrada? É que na hora da novela, meu irmão, nem que a vaca tussa, ela não sai dali frente daquele negócio, daquele aparelho. Podia fazer tudo, tacar fogo na casa, a mulher ficava ali. Sagrado. Homem também tinha coisinha sagrada. Rapaziada gostava muito do futebolzinho sagrado. Não, meu futebol de domingo é sagrado, pastor. Dá não. Tu podia convidar o cara para qualquer coisa, desde que não fosse no dia do futebolzinho sagrado dele, porque aquele futebol sagrado era sagrado. O problema é que quando o assunto é oração, não é sagrado. Oração é a única coisa que a gente aceita quebrar. Oração é a única coisa que a gente aceita negociar. Oração é a única coisa que a gente para atender as pessoas. Demora, às vezes, a gente engatar e dizer assim: irmãos, por favor, não me amole. Estou com o Senhor. Eu penso que por isso que Jesus falou assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, ela requer, por isso que eu digo, diga comigo, para ele, dele.
por meio dele. Ou então dele, por meio dele, para ele. Para ser por meio dele, tem que haver essa comunhão, essa troca. Precisamos ouvir. Precisamos saber como vai ser. A gente já sabe o que ele mandou fazer. A gente já sabe que é para a glória dele. Mas como é que vai ser esse negócio? Tem uma história bíblica que ajuda a gente a refletir sobre isso. Davi, quando se tornou rei, finalmente, de Israel, um belo dia ele sentiu a necessidade de trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca havia sido perdida. Lembra? A história trágica lá de Eli, o sacerdote. Aquela batalha para os filisteus, ele perdeu os filhos, e ele naquele mesmo dia. Icabode. Quem se lembra do Icabode? Foi-se a glória. A arca foi tirada de Israel. E Davi, rei, ele agora quer trazer a arca de volta. E ele então, ele lança o projeto dele, de buscar a arca. Era para Deus a arca. Era de Deus a arca. Só faltou uma coisa nesse projeto de Davi, qual foi? Ser com Deus, da forma dele, do meio dele. E aí ele fez o quê? Colocou as arcas num carro de boi, lembra? Nos carros de boi, e aí é morte. Gente, é um negócio impressionante. Toda vez que você não alinha dele por meio dele para ele, alguém morre. Falando sério. Você vê a morte de Uzá aí, tocando a arca. Você vê a morte de Nadab e Abiú. E no Novo Testamento tem uma história também que eu tenho certeza que o negócio não alinhou. Qual foi? A oferta de Ananias e Safira. Porque era uma oferta para Deus. Você crê? E era até uma oferta pelo meio certo, porque era por intermédio dos apóstolos. Eles entregaram aos pés dos apóstolos. O problema dessa oferta é que essa oferta brotou no coração deles por uma inveja. Porque o capítulo que trata da morte de Ananias e Safira vem imediatamente a história que um homem chamado Barnabé, inclusive não era Barnabé, era José, né? Barnabé foi o apelido que ele ganhou. Eu acho que foi esse apelido que gerou problema. Barnabé é filho da consolação. Diz que quem deu esse apelido de Barnabé foram os apóstolos. Então eles deram um apelido de Barnabé, de filho da consolação. Aquele negócio ficou popular, os irmãos gostaram. Poxa, esse negócio de dar oferta deixa o cara famoso, né? Esse negócio de dar oferta alta. Aí tinha um terreninho lá, os dois tinham um terreninho e combinaram vender o terreninho. Vamos pegar esse terreninho e vamos entregar. E já falaram para Pedrão, já ali, já. Ó, meu amado, ó, nós temos aqui um terreno também, nós vamos doar também esse terreno. Alguém deve ter dito, vende? Não dou o terreno, não, vende. Traz o dinheiro. Começou o teste. O mercado imobiliário de Jerusalém estava aquecido. Eles foram vender o terreno, bateu uma grana alta. E aí, nessa hora, meu irmão, você treme. Já aconteceu isso comigo, já. Uma vez eu dei uma oferta para o irmão que eu não sabia o valor da minha oferta. Ele estava desempregado, passou lá em casa, todo apertado. Sempre passava lá em casa na segunda-feira. Né? Só que naquele dia eu estava arrumando meu escritório e encontrei uns papéis antigos de um banco, que eu tinha sido correntista. E tinha uns papéis mesmo do banco. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro não, mas faz o seguinte, pega esses papéis, leva, se tiver algum dinheirinho aí, tu embolsa. Ele foi lá, quando voltou, que me falou o valor, quase que eu caí duro. Fiz igual, aí entendi Ananias e Safira. Né? Eu falei, meu Deus, que loucura. Eu imaginei que era uma coisa, era outra. Se fosse aquilo tudo, eu não teria dado para o irmão aquele dinheiro. Foi uma das grandes lições da minha vida. Primeira lição. É triste dizer isso, mas eu tenho que dizer. Eu estava indignado comigo, sentado, indignado. Falei, cara, que maluco, quem é que dá uma coisa sem saber quanto tenho?
E aí o irmão falou assim, pô, Franco, eu estou tão feliz porque me aconteceu algo assim tão extraordinário ontem. Isso foi na segunda. Nós tínhamos tido uma reunião no domingo, lá no 10 de maio, lembra, né, Claudinho? 10 de maio. Esse irmão, eu vinha tratando, uma das coisas que eu tratava nele, que ele era muito bom de porco. Não abria a mão nem para jogar peteca. Forte. Aquele texto de sanguessuga e suas filhas batia forte na vida dele. A sanguessuga tem 2 filhas, lembra? Uma se chama Adá, a outra... Ele era esse cara. Então, eu batia nele forte com isso. Mas ele me contou um testemunho que me quebrantou muito. Ele falou, Franco, eu estava indo para a reunião, porque o cara estava desempregado. E ele achou uma nota que seria hoje uma nota de R$100, a maior nota da época. Ele achou a nota, deu glória a Deus, meteu no bolso. Aleluia. Ele foi para a reunião. E chegou nessa reunião, Cláudio estava lá falando de algum desafio nosso lá, de alguma coisa que a gente ia fazer. Não sei se era pagar aquele clube, não sei que a gente ia fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou com ele, dá essa nota. Aí ele começou a brigar com o Espírito Santo. É ruim. Como é que eu vou dar essa nota? Eu não tinha dinheiro nenhum, achei a única que eu tenho. Deus falou, mas eu te dei essa nota para você dar. Eu dei para você dar, eu não dei para você, eu dei para você dar. Você não tinha o que dar. E ele, debaixo de muita convicção, olha, irmão, para esse cara dar aquela nota, ele tinha que ter muita convicção mesmo. É sério, o bichinho era muito, muito ruim mesmo, muito peba. Com o negócio de dinheiro, eu até brincava com ele, eu falei, você é tão sem vergonha, que ele pedia tudo, né? Ele fazia, me dá 20, aí não tem, me dá 10, não tem. O que você dá no teu bolso aí? Colírio, então pinga aqui, ó. Queria, qualquer coisa ele queria. Chegar na tua casa, e tem gente assim, que a gente tem que acolher, inclusive. Porque a palavra diz que a gente tem que acolher os nossos irmãos como Cristo nos acolheu. É difícil, são os caras mais difíceis de acolher. Esses e outros, mas esse é um deles difícil, é o Dadá. Tem que ser acolhido. Eu não gosto quando o pessoal divulga no Facebook que tem qualidade de irmão que é melhor não ter. Isso não é verdade. Esses irmãos nos fazem crescer tremendamente. Nós precisamos de todos eles. Não tem nenhum irmão dispensável entre nós. Amém? Nem o traíra. Nem traíra. Quando diz assim, eu vi uma frase esses dias, no cara diz assim, Senhor, me livra dos inimigos e dos falsos amigos. Não nos livre, Senhor. Não nos livra de nada que seja a tua vontade. Porque nós precisamos, de vez em quando, do Judas Iscariotes na nossa vida para nos levar para o centro da vontade de Deus. Então, ninguém está livre das bênçãos do Senhor. Jesus precisou de Judas, escolheu a dedo. Davi tinha um cara lá, também no reino dele lá, que ele também traiu ele, fez muito bem para ele. Por que a gente vai perder essa bênção? Então, a gente não abre mão de ninguém. Amém? Que venham todos. E aí, esse irmão contou essa história, eu fiquei com muita vergonha. Por que eu fiquei com vergonha? Porque eu percebi que eu não era capaz de dar alguma coisa de valor realmente, conscientemente. Deus teve que me usar de forma inconsciente, igual uma jumenta, para eu dar. Então, aquele dia foi o dia que eu tomei uma decisão muito radical na minha vida. Eu falei, a partir de hoje o dinheiro não governa mais minha vida. O lugar dele é nos meus pés. Eu lembro que eu orava igual um doido, assim, fazia um ato profético dentro de casa. Toda vez que chegava meu salário, eu botava no chão, subia em cima. Denise devia estar pensando, esse cara pirou na batatinha mesmo. E eu pisava no dinheiro e dizia, olha, teu lugar é aí. Você não governa a minha vida, teu lugar é aí. Porque eu queria dar as coisas que me custasse muito, sem doer. Eu queria ter ouvidos para ouvir Deus dizer assim, dá. Sem ter que eu me achar que é uma coisa e é outra. E foi isso que aconteceu com o Nani e Safira. Eles acharam que era uma coisa, mas era outra. Quando viram o valor, eles resolveram mentir sobre o valor. Entraram numa cumplicidade os dois. E ambos mentiram ao Espírito Santo. E ambos morreram. Sempre a morte, quando não é dele, por meio dele e para ele. Sempre a morte,
mesmo que não seja física, sempre há uma separação, sempre há um dano, sempre há um dano, sempre há um dano. O importante para você, para mim, para todos nós que um dia dissemos assim, nós vamos trabalhar para Deus, descobrir o que é de Deus, e não apenas saber o que é de Deus, fazer as coisas no poder do Espírito Santo de Deus. Depender dele. Amém? Ele é que vai sustentar esse negócio. Porque se é dele e é para ele, vai ter que ser por meio dele. Amém? Deus quer estar junto no trabalho. Deus quer participar. Ele quer dar as ideias dele. Ele quer manifestar o poder dele. Ele quer mostrar para você que ele é suficiente para te sustentar, inclusive. Tem vários irmãos em crise hoje, porque querem ouvir uma resposta imediata, estão até ansiosos por isso. Senhor, me fala logo o que eu tenho que fazer. Querido, aquieta o teu coração e aprende primeiro a ter comunhão com Deus. Porque se Deus quisesse você só trabalhando, você seria um anjo. Mas você foi feito filho e filha. Ele quer você com ele. A graça do trabalho com Deus é trabalhar com o papai. Papai gosta de estar junto, amém? Deixa ele amadurecer as coisas na tua vida. Deixa ele mostrar os caminhos dele. Cresce em primeiro lugar nessa comunhão. Mergulha nessa intimidade. Adora primeiro e serve depois. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver quantas pessoas estão orando, conversando com Deus, e de repente diz que Deus fala, vai lá, aonde? Na rua direita, tem um cara lá, chamado Saulo, ele agora está cego, sozinho, está precisando de... Imagina quantas instruções Deus deu na oração. Não fica pensando você que se você buscar essa intimidade vai ficar sem trabalho. Não vai ficar não, nego. Tu vai fazer muito para Deus, mas vai fazer debaixo do poder de Deus. Você vai fazer suprido e sustentado pelo Espírito Santo de Deus. E eu posso garantir, não há nada melhor do que você fazer as coisas para Deus, de Deus, com Deus. E nada melhor. Se descansa teu coração. Amém? Se dispõe para servir. Não adianta, tem que se dispor. Renda a tua vontade a Ele. E não despreze a tua comunhão com o Senhor. Não despreze o teu quarto. Amém? Eu queria ler um último texto aqui para terminar, só para terminar mesmo, porque eu já passei da hora. Esse negócio de terminar é fogo, né, gente? Lucas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ter certeza aqui para dar o endereço certo. Lucas capítulo 5. Versículo 15. Talvez esse tenha sido assim um momento mais intenso do ministério de Jesus. E é provável, provável não, com certeza, nenhum de nós que está aqui vive esse estresse que Jesus estava vivendo. O que estava acontecendo no ministério de Jesus? Leia comigo aí. Porém, o que se dizia a seu respeito, o que acontecia? Cada vez mais sem internet, sem rádio, sem televisão, o que se falava de Jesus, mais E quais as consequências disso aí? Grandes multidões afluíam para quê? Ouvirem e serem também curadas de suas enfermidades. Eu lembro que uma vez eu estava chegando em casa, assim, cansado, esbagaçado com Denise. E Denise falou assim, Franco, o dia hoje foi pesado. Eu falei, graças a Deus que a gente não tem a fama de Jesus, Denise. Porque se tivesse, a gente ia chegar agora em casa, estava uma multidão aí na porta esperando a gente.
Porque Jesus chegou um momento com os discípulos que eles não tinham tempo para comer, para dormir. Imagina, não tinha descanso no trabalho deles. Era um sucesso, você pode dizer amém ou não? Era um negócio. Grandes multidões. Mas eu não queria te mostrar só o versículo 15. Eu quero que você leve para casa o versículo 16. O que diz o versículo 16? Diga comigo, ele, porém, se atirava por meio da multidão. Se atirava por meio da galera. É isso, não? Atendia a massa. O que ele fazia? Ele se retirava, ele não se retirou, não foi uma vez só não. Ele se retirava para quê? O lugar a gente já sabe, lugar o quê? Sem WhatsApp, sem Facebook, sem perturbação, sem criança chorando, sem gente batendo na porta. Lugar solitário. Ele e papai. E fazia o que ali? Orava. Alguém pergunta, por que ele procurava lugares solitários? Porque há uma multidão atrás dele. Isso aqui, inclusive, não é um acidente de percurso, não, tá, mano? Quando tu vai lá no capítulo 1 de Marcos, tu vai encontrar a mesma coisa. Todo mundo atrás de Jesus, Pedro atrás dele, inclusive Pedro dá até quase uma bronca no Senhor. Mestre, todos te procuram. Jesus estava orando no lugar dele, secreto lá. Porque não queria ser interrompido. Não queria ser quebrado. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo de obra. Amém? E a gente sabe que não podemos fazer nada sem a comunhão nossa íntima com o papai. Senão um dia a gente se perde fazendo a obra de Deus sem Deus. Não dá. Amém? Mas acontece. Eu queria orar com vocês. Eu sei que é uma palavra simples, mas eu tenho certeza que essa palavra Deus colocou no meu coração para hoje. Eu tenho tanta certeza que Deus me colocou no coração para essa data, que eu fui tentado a falar dessa palavra da semana passada. E o Espírito Santo falou assim comigo, não, esse assunto tu vai falar domingo que vem. Então eu descansei, porque eu acredito que pelo menos uma alma que está aqui precisa dessa palavra. Pelo menos uma alma está atribulada, porque quando a gente para de fazer as coisas com Deus, a gente fica atribulado, entendeu? Mesmo fazendo as coisas para Deus. A gente pode orar? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu sei, e é bem provável, que existam pessoas aqui que nunca consagraram a vida para trabalhar para Deus. Fazer as coisas para Deus, realmente. Mas pode ser teu dia hoje. Mas é importante que você comece já sabendo que não é suficiente fazer para Deus, tem que fazer as coisas de Deus, com Deus. Você pode dizer amém ou não? Então que você comece da maneira certa. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Toda a nossa incapacidade, insuficiência, Senhor, para te agradar, para te servir, para te amar, mas confiados que contigo nós saltamos muralhas, Senhor. Nós temos uma certeza, Senhor, que na comunhão com o Teu Espírito Santo, tudo é possível, Senhor. A terra, ela sem forma e vazia. Havia trevas, Senhor, na face do abismo, mas o Teu Espírito pairou sobre aquele lugar, Senhor. E onde o Teu Espírito está pairando, aquilo que não tem forma ganha forma, Senhor.
aquilo que está vazio é preenchido. E aquilo que não tem luz, que está em trevas, é iluminado plenamente, Senhor. Onde está o teu Espírito, aí há liberdade, Senhor. Pai, nós invocamos o teu nome nesse dia, porque esperamos, Senhor, um socorro teu, Senhor. Existem pessoas aqui que estão cansadas, Senhor. Cansadas mesmo. Um cansaço que já está chegando no corpo, Senhor. É um cansaço de alma que já está chegando no corpo, Senhor. E nós sabemos que o motivo principal é a falta mesmo de um momento contigo especial, Senhor. É a falta de um momento consagrado, Senhor. É a falta de um momento sagrado contigo. Senhor, renova isso no meio da tua igreja, Senhor. Sopra o teu Espírito entre nós e nos dá a plena convicção de que nós necessitamos, mais do que qualquer coisa, é da tua presença, Senhor. A gente precisa de ti, Senhor, mais do que nós precisamos da água, Senhor. Mais do que da comida. Inclusive, todo o nosso jejum é para dizer isso, Senhor. O nosso jejum é para dizer que a gente não pode ficar sem um noivo, Senhor. A gente não consegue ficar, mesmo sem a tua presença, Senhor. A gente passa tantos problemas na vida e às vezes até perdemos coisas e pessoas de valor para nós, Senhor. Mas ainda assim sobrevivemos, Senhor. E passamos as perdas. Mas sem ti não podemos ficar, Senhor. Sem ti não dá para viver. Sem ti, Senhor, nós vivemos um deserto contínuo. Sem ti a morte é certa. Sem ti os inimigos prevalecem, Senhor. Mas contigo nós somos mais que vencedores. Por meio de ti, Senhor, nós somos capazes de voar como a águia, Senhor. Os que esperam em ti serão renovados, está escrito, Pai. E voarão com asas, Senhor. Voarão como águias, Senhor. Sairão realmente da condição que estão vivendo, Senhor. Porque a tua palavra diz que os jovens, eles caem, Senhor. Os jovens caem de cansaço, Senhor. Eles ficam fracos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Senhor. E voarão, não só voarão, mas correrão, andarão e voarão, Senhor, alto. E serão plenamente renovados, Senhor. Pai, eu quero chamar sobre essa igreja um renovo, Senhor. Um renovo sobre aqueles que estão esperando em ti, Senhor. Sobre aqueles que sabem que não há outra fonte, que não há outro jeito, Senhor. Que não tem para onde correr. Para quem iremos nós, disse Pedro, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, a gente não tem para onde ir, a gente fica num beco sem saída, Senhor. A gente vive um deserto, é uma fome, é uma sede, é um desespero total, Senhor, quando nos falta do fluir do Teu Espírito Santo, quando nos falta da correnteza do Teu Espírito Santo. E a maioria dessas vezes, Senhor, nós é que provocamos isso, nós é que nos ausentamos, nós é que nos enchemos com tantas outras coisas, nós somos os maiores responsáveis e culpados, Senhor, por esse afastamento. Então ajuda-nos, Senhor. Acende a chama, reacende o fogo, Senhor, no nosso meio. Quantos querem esse fogo reacendido? Então abre a tua boca e fala com o papai. Pede a Ele.